boa tarde aos estagiários juntos, estagiários novos, os online também, né? Bom, o trabalho bem interessante que eu recebi do professor Maurício fala sobre o desempenho do teste CIT-STAND e sua relação com medidas de aptidão funcional para diagnóstico da sarcopenia em idosos que vivem na comunidade. É um trabalho chinês, publicado na revista europeia de envelhecimento, uma revista de atividade física muito importante para a nossa área, que inicia citando sobre um termo que eu achei bem interessante, né, sobre aptidão funcional. Então, ele cita que a manutenção da aptidão funcional em pessoas que estão no processo de envelhecimento, como condicionamento aeróbico, como a flexibilidade, como o equilíbrio e a força muscular, são importantes componentes da aptidão funcional. E essa manutenção ou melhoria durante o processo de envelhecimento faz com que minimize os efeitos do processo de envelhecimento. Tá? E um dos efeitos do processo de envelhecimento que traz diversos problemas à saúde de idosos, de pessoas mais velhas, é a sarcopenia. Tá? E dentre essas componentes da aptidão funcional que ele cita no trabalho, a força muscular é um dos principais. Bom, mas o conceito de sarcopenia é o quê? É a redução da massa muscular. Tá? Então, a redução da massa muscular que acontece no processo de envelhecimento. Tá? Porém, o autor ele cita que o melhor indicativo na verdade, ele cita que existe um grupo europeu que utiliza para a definição de sarcopenia, para a medida de sarcopenia, não somente a redução da massa muscular, mas também a redução da força muscular, a redução da massa muscular e a redução do desempenho funcional. Por quê? É citado que esses três componentes juntos exemplifica a qualidade muscular. Tá? E dentre eles, o que se destaca é a força muscular e principalmente o teste de tensão manual. Tá? E aí, no decorrer desse trabalho, a gente vai estudar sobre uma outra variável que ele traz, que é o CIT-STAND, tá? Que ele cita aqui. Como que seria a medida da sarcopenia por esse diagnóstico que o consenso europeu cita, que ao invés de utilizar a apreensão manual, como que seria utilizando o CIT-STAND? O CIT-STAND é uma medida de massa de força muscular de membros inferiores. Ela é facilmente realizada por profissionais, não somente médicos, né? E tem seus valores normativos disponíveis tanto em populações ocidentais quanto asiáticas. E esse teste CIT-STAND, existe dois protocolos. O primeiro é o tempo que o indivíduo leva para levantar e sentar 5 vezes da cadeira, e o segundo seria o total de repetições que ele executa durante 30 segundos. Semelhante ao que nós utilizamos no Celafisques, que inclusive ele parte da mesma referência, tá? A referência de Hickley Jones.
A única diferença é que ele utiliza os 5 primeiros, as 5 primeiras repetições de sentar e levantar da cadeira para analisar essa primeira medida aqui. Tá? E com isso, ele tem alguns objetivos, no qual ele cita que a hipótese é que na construção da sarcopenia, tanto o teste de 5 vezes quanto de 30 segundos tem correlações mais fortes com as medidas de desempenho físico e com as medidas de força muscular. E a prevalência de sarcopenia será significativamente diferente se os testes forem usados em vez do teste de força de pressão manual, em conjunto com as outras medições de massa muscular. E o último objetivo é determinar os preditores do desempenho do STS, né, do CIT-STAND, com um conjunto de variáveis demográficas, de saúde, sociais, comportamentais e de avaliação física. A amostra foi composta por um programa de teste de proficiência física individual para idosos, que tem a sigla IPPT-S, que é um programa contínuo baseado na comunidade, que é projetado, que tem como objetivo promover o condicionamento físico, prevenir ou retardar a sarcopenia e a fragilidade entre os adultos mais velhos. Eles atendem pessoas acima de 50 anos de idade. Isso é importante, porque eles conseguem analisar o processo de envelhecimento no início, quando as alterações funcionais começam. Tá? E eles atendem as pessoas que vivem na comunidade e são capazes, né, e foram capazes de deambular de forma independente, com ou sem auxílio para caminhar. Ou seja, eles conseguiam ir até esses centros. Eram centros como nós aqui no Brasil chamamos de centros da terceira idade, por exemplo. Interessante que que não houve critérios de exclusão para esses participantes, desde que eles pudessem se apresentar nos respectivos centros para realizar e tinham condições de realizar as avaliações de aptidão, como semelhante aos nossos projetos. Tá? O Comitê de Ética foi obtido através do Instituto. Bom, as variáveis utilizadas. Então, a primeira delas foram os testes de CIT-STAND. Os 5, aqui, essas são as siglas que vai estar nas tabelas, tá? Então, o primeiro deles é o 5TST, que é o que mede o tempo gasto em segundos para completar 5 repetições, tá? Então, de forma bruta. E categorizada, aqueles indivíduos que demoravam mais que 12 segundos, era considerado pessoas que tinham o desempenho prejudicado nesse teste. O teste de 30 segundos, que é o 30CST, mede o número máximo de repetições para levantar e sentar da cadeira durante 30 segundos. Como eles não tinham um valor de referência para citar qual seria o valor que mostraria alteração, eles adotaram o quintil mais baixo como indicativo de comprometimento funcional. A força de preensão manual utilizada 2 tentativas do braço direito e braço esquerdo, utilizando a maior, a medida mais alta, né, de força, e para categorizar, para considerar como baixa força muscular, foi definido os pontos de corte
de menor de 28 quilos para homens e 18 quilos para mulheres. Esse ponto de corte é o citado pelo grupo asiático de sarcopenia. O teste Time Up Go, que nós utilizamos no nosso projeto nas instituições de longa permanência, em que consiste do indivíduo levantar de uma cadeira, caminhar a uma distância de 3 metros e voltar à posição sentada. Tá? O tempo gasto em segundos foi medido. A velocidade de marcha habitual foi utilizada por uma caminhada de 10 metros em ritmo usual, como ponto de corte menor de 1 metro por segundo. O teste de caminhada de 6 minutos foi utilizada. E o resultado é a distância total percorrida em 6 minutos. Tá? Utilizado também o SPPB, que é muito utilizado para medir desempenho físico. É uma bateria de desempenho físico curto, né? Short Physical bateria, né? Que consiste em teste de equilíbrio lado a lado, semi-tandem, tandem, a velocidade de marcha usual e o tempo para completar 5 vezes de levantar da cadeira. E a pontuação menor que 9 foi indicada como baixo desempenho físico. A medição das variáveis antropométricas foi utilizada por uma balança de bioimpedância, tá? Da marca Tanita. A massa muscular esquelética se deu através do índice de massa esquelética apendicular, que foi calculado pela soma da massa livre de gordura de todos os 4 membros, normalizado pelo quadrado da estatura. E foi definido baixa massa muscular utilizando os pontos de corte sugeridos pelo grupo asiático de sarcopenia, onde menor que 7 kg por metro quadrado e menor que 5,7 kg por metro quadrado para mulheres. Tá? O índice de massa de gordura também foi utilizado, que seguiu a mesma linha de raciocínio do índice de massa esquelética apendicular, né? Só que eles calcularam pela somatória da massa de gordura que tinha em todos os membros e normalizado pelo quadrado da estatura. Foi utilizado um questionário para medir o nível de atividade física, que mede o tipo e a quantidade de atividade física por semana. Esse questionário foi personalizado com base no Physical Activity Vital Sim2. As atividades ainda foram categorizadas por níveis de intensidade, incluindo caminhada ou tai chi como baixa intensidade, ciclismo ou golfe como intensidade moderada e natação ou corrida como alta intensidade. Só que aqueles indivíduos que praticavam outras formas de atividade física que não foram listadas também foram incluídos seguindo essa listagem. Tá? Para definir a sarcopenia, eles utilizaram o diagnóstico sugerido pelo grupo europeu, que também é o mesmo sugerido pelo grupo asiático de estudo de sarcopenia, em que condiz numa provável sarcopenia indivíduos que tenham uma alteração na força muscular. E tem a sarcopenia, aqueles que tinham uma alteração na força muscular e na massa muscular. Tá? E eles também incluíram, só que somente chamando de sarcopenia presente, o teste de desempenho funcional.
É interessante esse trabalho que eles colocam, é um trabalho rico em detalhes. Quando eles utilizaram procedimentos estatísticos, eles fizeram o cálculo do tamanho da amostra, e aí eles projetaram utilizar 80% da amostra de 886. As variáveis descritivas, eles utilizaram médias de padrão e os valores mínimo e máximo. Para a correlação, utilizaram a correlação de Pearson, a nova, utilizaram a nova de duas vias, a nova de Way, o Q quadrado, a regressão linear múltipla, que foi ajustado para a idade, sexo, massa muscular, altura e peso. Pois bem, essa tabela 1 mostra as características gerais da amostra, né, desse grupo. Né? Então, a gente pode observar que estão todos divididos entre os sexos também. Né? Então, os homens e as mulheres foram semelhantes no IMC. Os resultados do teste de 30 segundos do CIT-STAND também foram semelhantes entre os homens e as mulheres. Os resultados de 5 vezes o 5-DST também foram semelhantes entre os homens e as mulheres. Eles foram os principais variáveis desse estudo, né? Então, eles são semelhantes. Agora, quando analisa a força de pressão manual, são diferentes. Os homens possuem uma maior força muscular quando comparado às mulheres. E o nível de atividade física, em horas por semana, é maior nas mulheres quando comparado aos homens. Tá? O interessante dessa tabela é que eles colocam lá no final, a última coluna, sobre os valores de mínimo e máximo. Tá? Então, a gente observa aqui, por exemplo, o teste de time and go, que a gente teve, é um teste que a pessoa caminha somente 3 metros. A gente teve nesse grupo pessoas que demoraram 3,3 segundos para caminhar 3 metros, voltar e sentar, e outros que demoraram quase 1 minuto para realizar esse teste. Tá? A tabela 2 mostra os resultados mostram os resultados dos dois testes, o de 30 segundos e o de 5 segundos, estratificado por sexo e por idade, por década etária. Então, foi dividido aqui nas idades de 51 a 60 anos, 61 a 70 anos e maiores de 71 anos de idade. Tá? Então, é possível de observar que, tanto em homens quanto em mulheres, os valores mais altos são aqueles, aliás, os melhores valores, né, são aqueles no grupo de pessoas de 51 a 60 anos de idade. Tá? Tanto na variável de 30 segundos para homens, quanto na variável de 5 repetições para os homens e também para as mulheres. A tabela 3 mostra a correlação de Pearson
dos testes. Então, a gente observa na primeira coluna o teste de 30 segundos, tendo uma correlação de baixa intensidade com a força de preensão manual, tendo uma correlação moderada com a velocidade habitual de caminhar e uma intensidade moderada com teste de 6 minutos de caminhada. Tá? Então, quando correlacionado às mesmas variáveis agora com o teste de 5 vezes de levantar da cadeira, o tempo, né? Houve valores de correlação muito semelhantes aos de 30 segundos. Todos foram significantes, porém, com mudança no sentido. Por quê? Quanto mais rápido a pessoa realiza as 5 repetições de levantar da cadeira, é melhor, né? Então, o resultado dele melhor é o resultado inferior, tá? Questão de tempo. Então, isso dá uma associação negativa com a força muscular, com o tempo da velocidade de caminhar, com o tempo, com os métodos que o indivíduo caminhou 6 minutos, e uma associação positiva com o Time Up Go Test. Quando associado os 3 indicadores de força, os 30 segundos, 5 repetições e a força de pressão manual, houve associação com a massa muscular de 30 segundos, não houve com as 5 vezes e houve com a força de preensão manual. Quando feita a correlação com membros superiores, houve a correlação das 3 variáveis com a massa muscular de membros superiores e também houve correlação com a massa muscular de membros inferiores e com a força de preensão manual. Não houve correlação com o teste de 5 repetições. Essa tabela 4, ela mostra a prevalência ou a possibilidade de sarcopenia nesse grupo. Então, quando observado pelo teste de força de preensão manual ou o teste de o extend test, foram semelhantes, tanto em toda a amostra quanto para homens e mulheres. Isso variou entre 41% e 42% em homens e mulheres. Quando analisado a sarcopenia pelo teste de 30 segundos, de 5 segundos e pela força de preensão manual, e esse é o grande objetivo desse estudo, né? Um dos objetivos, observou valores semelhantes de prevalência de sarcopenia. Então, a gente observa que, enquanto utilizando uma variável foi 25%, na outra foi 22%, na outra 22,3%, o que foi ligeiramente superior foram nos homens na força de preensão manual.
E nas mulheres, o resultado foi um pouco inferior. Então, enquanto em um teste de 5 vezes tinha 22%, as mulheres tinham 20% de sarcopenia utilizando somente a força de tensão manual. Uma diferença de 5% se utilizasse o teste de membros inferiores, o teste de 30 segundos. Agora, aqui a gente está falando de os casos que foram confirmados a sarcopenia, ou seja, tinha a alteração da massa muscular mais uma alteração de força ou de desempenho físico, tá? E podemos observar aqui que os valores foram semelhantes, tiveram em torno de 10, 9 e 11% de sarcopenia confirmada. Quando utilizada a massa muscular mais a variável de 30 segundos, esse valor caiu para 4,6%, 4,0% para os homens e 4,9% para as mulheres, porcentagem de pessoas que têm a sarcopenia confirmada. Resultados inferiores também tiveram o de 5 vezes. Eles foram semelhantes, os dois testes, de 30 e de 5 segundos. Porém, inferiores quando comparado à utilização da força de pressão manual, que é o teste que mais é utilizado na literatura. Essa tabela 5 mostra, em resumo, a regressão linear na sua análise univariada e na análise ajustada por idade e sexo, o quanto que essas duas variáveis, por exemplo, a de 5 segundos e a de 30, pode ser um preditor das outras variáveis. Então, a gente olha essa primeira tabela, que é uma versão um pouco mais ampliada, que é a versão univariada, a associação univariada, a gente entende aqui uma associação na força de tensão manual, no time and go, na velocidade de andar, no teste de 6 minutos, tanto para o teste de 5 vezes levantada a cadeira quanto de 30 segundos. O mesmo foi associado ao peso corporal e no de 30 segundos foi associado também a massa muscular, e a idade foi uma outra variável que se associou. E aí, por isso que foi feito o ajuste nessa outra tabela para verificar as associações dessas variáveis. E nessa variável ajustada, a gente observa uma associação em todas as variáveis independentes, podendo ter influências nas variáveis dependentes. Tá? Esse modelo tem, para o modelo 5-TST, o de 5 vezes, uma associação de 48%, e na de 30 segundos, uma associação de 42%. Esses resultados sugerem que o desempenho do CIT-STAND se relaciona significativamente com as medidas de força de pressão manual, velocidade de marcha, resistência e equilíbrio. No entanto, a fraca correlação com a força de pressão manual sugere que as duas medidas de teste não sejam equivalentes uma da outra. Então, ele não sugere que a pressão manual não seja utilizada
como, aliás, como um sit stand, não utilize como um substituto da força de preensão manual, devido à baixa correlação nos testes de correlação. A massa muscular foi fortemente associada à força de preensão manual, quando comparado à medida substituta da força da parte inferior do corpo, pelo sit stand. O sit stand é um teste funcional, que ele não envolve apenas a força muscular, ele envolve também a estabilidade do tronco, a sensação e o equilíbrio, a sensação de equilíbrio. Outros estudos também fizeram essas medidas objetivando o quê? Utilizando um dinamômetro isocinético para medir a força muscular de membros inferiores. E isso se associou fortemente ao que? A velocidade de marcha habitual, quando comparado à força de preensão manual. Houve correlação moderada entre a massa muscular e a força de preensão manual, e associação insignificante com a força de membros inferiores, representada pelos testes existentes. Essa associação da massa muscular e força com a idade foi descrita e atribuída em parte à adiposidade intramuscular que acontece durante o processo de envelhecimento, mudando a atenção para a qualidade muscular, sendo um determinante clinicamente mais relevante do desempenho físico em adultos mais velhos. Além disso, o declínio relacionado à idade na massa muscular e na força de membros inferiores do corpo é mais pronunciado do que na parte superior, devido à redução das atividades físicas, como caminhar, correr e subir de escada. E também pelo impacto de quanto menos utilizamos membros inferiores, né, a gente também compensa um pouco na parte superior do corpo, como, por exemplo, para levantar de uma cadeira, a utilização dos braços no auxílio, tanto da subida quanto da descida, né? Introduzir essa variável no algoritmo de sarcopenia foi importante porque visa aumentar a conscientização sobre sarcopenia como intervenção precoce no estilo de vida e na avaliação. Porém, o critério de fraqueza por força de tensão manual e pelo baixo desempenho no sit stand, por exemplo, provavelmente indica diferentes populações de pessoas idosas, como tem sarcopenia ou não, dada essa prevalência semelhante ao aplicar qualquer medida isolada. Isso ocorre porque os testes de sit stand são mais representativos no desempenho físico geral do que da força muscular em si. A grande força desse trabalho, citada na discussão, é uma corte que é bem caracterizada de idosos residentes na comunidade. O tamanho da amostra também atende a cumprir o objetivo principal desse estudo. E também uma bateria bem abrangente de desempenho funcional e medidas de massa muscular. Entretanto, teve algumas limitações, como as pessoas que não tinham condições de ir até o lugar, por estar em condições ambulatoriais, pedidos do médico, enfim. Então, não representa todos os idosos de uma comunidade, né? Como pessoas que podem ter tido problema de saúde e impeça para viajar, para ir até os locais de estudo, né? Os centros que realizam esse estudo, né? A prevalência de sarcopenia em idosos da comunidade
pode ter sido subestimada, e exclusão de idosos em abrigos ou lares de idosos também limita essa generalização desses resultados. Com isso, concluímos que esses testes são influenciados pela força de equilíbrio e pelo condicionamento aeróbico, né, pelo condicionamento cardiorrespiratório, e representa um desempenho físico ao invés de somente a força muscular, né? Ele também identifica um subgrupo de diferente da população com possível sarcopenia, que não foi caiu alguma coisa, que não foi pronto, detectada pelo dinamômetro. E ele cita que são importantes mais pesquisas para identificar diferenças físicas entre os idosos, como aqueles sarcopênicos, com base nas medidas de desempenho aplicadas. E o desempenho insatisfatório do CIT-STAND pode também ser devido à redução na qualidade muscular, e não somente na massa muscular total. E é isso.